Olá, meus amigos, como vocês estão? Nesta semana, nós voltamos com a catequese, creio no Espírito Santo e fazendo ainda a relação entre o Espírito Santo e a liturgia da Igreja. O tema dessa catequese, que já está no segundo episódio, é o Espírito Santo, animador da liturgia da Igreja e agente de vida nova do cristão pelos sacramentos. Na última semana, nós dissemos que os que foram inseridos em Cristo pelo batismo e a Ele foram configurados mais perfeitamente pela confirmação, são convidados a comungar do corpo e sangue, oferecidos sob o sinal de pão e de vinho, que constituem assim a Eucaristia, que é o centro de toda a vida da Igreja e de cada um dos fiéis. Pois bem, pela Eucaristia, os fiéis, com toda a comunidade, participam do próprio sacrifício do Senhor. E como nós estamos falando de liturgia, não podemos deixar de falar da Sacrosanto Concílio, que é a constituição dogmática sobre a liturgia da Igreja do Concílio Vaticano II. E ela nos diz: na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, até que volte o sacrifício da cruz, confiando destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que Cristo nos é comunicado em alimento. O Espírito é repleto de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Número 47. O Papa João Paulo II, a propósito, afirma a eficácia salvífica do sacrifício realiza-se plenamente na comunhão, ao recebermos o corpo e o sangue do Senhor. O sacrifício eucarístico está particularmente orientado para a união íntima dos fiéis com Cristo através da comunhão. Recebermos a Ele que se ofereceu por nós, o seu corpo entregue por nós na cruz, o seu sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. E o Papa acrescenta: anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Inclui, para os que participam na Eucaristia, o compromisso de transformarem a vida, de tal forma que esta se torne, de certo modo, toda eucarística, toda ação de graças. Por isso, a Eucaristia é o ápice e o centro de toda a vida cristã. E à Eucaristia se ligam os demais sacramentos. Assim, com os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, o ser humano recebe a vida nova de Cristo, conforme nos diz o apóstolo Paulo. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o apóstolo Paulo diz ainda: somos peregrinos rumo à plenitude da vida. Então, esta vida nova em Cristo, nós a temos em vasos de argila. Por isto, esta vida de comunhão com Deus pode se tornar debilitada e até perdida por causa do pecado. Contudo, o Senhor Jesus, médico de nossas almas e de nossos corpos, Ele que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que a sua Igreja continuasse, na força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros.
É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Esta afirmação que nós dissemos agora está no Catecismo da Igreja Católica, número 1421. Depois de falar dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, nós falamos agora dos sacramentos de cura, através do qual o Espírito Santo de Deus, que é derramado em nossos corações, nos renova e nos purifica. E o que é o sacramento da penitência, ou o sacramento da confissão, ou o sacramento da reconciliação? É a intervenção de Deus em favor dos homens, que numa atitude e decisão de conversão e compromisso com a vida nova de Cristo, reconhecendo-se pecador, aproxima-se desse sacramento para recuperar a plenitude de sua dignidade de filhos de Deus. O sacramento da penitência faz o ser humano recuperar a vida da graça, que foi perdida com o pecado. Por isso é um evento de santificação que transmite ao penitente a própria santidade de Cristo. Por isso é importante a gente procurar a confissão, para a gente renovar a nossa vida e a gente recuperar a própria santidade de Cristo. Vamos agora, nesta catequese, ver o último sacramento de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos. Por sua vez, o sacramento da unção dos enfermos constitui novo evento salvífico operado pelo Senhor Jesus na Igreja. Neste caso, em benefício dos batizados que se encontram em situação de doença ou em perigo de morte. Nesse evento também continuam os gestos de salvação realizados por Jesus nos enfermos de sua época, gestos de libertação, de perdão, de cura e de redenção. E desdobra-se no tempo da Igreja o mistério pascal da graça e da salvação. Há um livro das edições paulinas chamado Os Sacramentos da Fé, do autor Carlo Roqueta, que traz essa afirmação para nós. Então, o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura, também é administrado em favor dos batizados enfermos ou em perigo de morte, como força que vem do alto para revigorar as energias e continuar a caminhada em rumo da santidade e da plenitude da vida. Nós vamos continuar na próxima semana para encerrar esta catequese sobre o Espírito Santo e a liturgia com a terceira parte. Eu convido você a estar conosco. E agora quero invocar a bênção de Deus sobre você e sobre a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.